Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana nós estamos abordando o tema o sobrenatural de Deus e como nós precisamos que o sobrenatural de Deus possa agir nas nossas vidas. Bom, temos mais um comentário do pastor Ismael Fernandes, o qual eu mando também um grande abraço ao meu amigo, já enviei no programa anterior, mas volto a enviar um grande abraço para toda a família e para todo o Ministério Enlace. Que Deus abençoe poderosamente. O pastor Ismael diz o seguinte: o sobrenatural de Deus é imprescindível, mas para que ele esteja ativo, necessitamos de corações contritos e arrependidos na presença de Deus. Amém, pastor. Grande abraço. Concordo plenamente consigo. O sobrenatural de Deus é imprescindível e, claro, para que o sobrenatural de Deus possa agir, temos que ter um coração arrependido, um coração aberto, sincero e queira mais da sua presença. A irmã também, Miliana Fonseca, não conheço esta mulher. Não faço ideia quem é. Ela, e tem o apelido Fonseca e tudo, diz o seguinte: a paz, eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida, por isso eu testemunho, Ele existe. É o sobrenatural que nos faz alcançar todas as promessas do Pai para as nossas vidas. Por isso o sobrenatural não é só preciso, como é indispensável na vida de um cristão. Amém. A minha esposa está falando no comentário que o sobrenatural é imprescindível e que também ela já experimentou na sua vida. E eu posso dizer que nós como família, tanto eu como minha esposa, já experimentámos o sobrenatural de Deus inúmeras vezes, mas dos casos mais fortes que Deus agiu na nossa vida foi quando o nosso primeiro filho nasceu, o nosso filho Jonatas. Ele nasceu prematuro e ele teve uma grande complicação respiratória logo no seu nascimento. Os médicos chegaram para nós e disseram que ele era um caso perdido, por assim dizer, que ele não iria passar da primeira noite. Eu, quando fui ver o meu filho, ele estava todo coberto com um lençol da cabeça aos pés, dado quase como morto, e não havia esperança. A própria médica falou para mim, para a minha esposa: vocês são jovens, vocês podem ter outros filhos. Começou a consolar-nos, por assim dizer, e a preparar-nos para aquilo que ela pensava que iria ser uma tragédia, não é? Mas graças a Deus que quando entra a impossibilidade humana, começa a possibilidade divina. E o que é verdade é que Deus curou o meu filho Jonatas nos seus pulmões, fez um milagre tremendo, e hoje em dia ele é um rapaz grande, saudável, formoso, e ele é um milagre vivo, é um testemunho vivo que Deus é real e que o sobrenatural de Deus ainda opera nos dias de hoje. Graças a Deus, porque Deus é um Deus tremendo. O nosso irmão também, Jael Guerreiro, também diz o seguinte: hoje, como desde sempre, precisamos do sobrenatural de Deus, sendo que foi Deus que criou tudo de uma forma sobrenatural, para que tudo se mantenha no seu devido lugar com perfeição, tem de ser gerido de uma forma sobrenatural que só Deus consegue. Um grande abraço, irmão Jael, que eu creio que ele faz parte da Igreja Zoe, não é? Um grande abraço para toda a família Zoe em Portugal. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. É verdade, irmão Jael, Deus criou o mundo, o universo de uma forma sobrenatural, e também para manter o universo, Ele também mantém de uma forma sobrenatural. Glória a Deus por isso. Bom, hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de 2 de Reis, capítulo 3. 2 de Reis 3 diz assim: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Vamos saltar alguns versículos. Versículo 4. Então, da questão, versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E então partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom,
e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Digam todos comigo, não tinham água. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas teu pai, aos profetas tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 15 diz assim, 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Glória a Deus. Nós estamos lendo uma passagem bíblica que está falando que o rei de Israel, juntamente com o rei de Judá e o rei de Edom, 3 reis, se uniram em guerra e foram batalhar contra o rei dos moabitas. Diz a palavra que depois de alguns dias de eles estarem no deserto, diz a palavra, diz que eles não encontravam água. Onde é que está? Versículo número 9. Sim, estavam no deserto de Edom e diz que não havia água para o exército nem para o gado que os acompanhava. Então diz a palavra que aqueles 3 reis, juntamente com os seus exércitos, estavam numa situação complicadíssima. Estavam no meio de uma batalha, ou seja, preparando-se para uma batalha contra um inimigo, 3 reis com os seus exércitos, estavam num deserto onde não havia água e não havia fórmula humana para aparecer água. Então os reis começaram a pensar, nós vamos morrer, nós vamos ficar aqui, a destruição vai vir para os exércitos, não há nada a fazer. Então diz que o rei de Judá se lembrou e perguntou, existe aqui algum profeta do Senhor para que nós possamos consultar o Senhor através dele? Então falaram, existe aqui o profeta Eliseu, que servia ao profeta Elias. Então chamaram o profeta Eliseu. Eliseu mandou trazer um arpista, um tangedor, alguém que tocasse um instrumento musical. E diz a palavra que enquanto o tangedor começou a tocar o seu instrumento, a mão do Senhor veio sobre a vida de Eliseu e Eliseu começou a declarar a palavra do Senhor para aqueles 3 reis e os seus exércitos. E a palavra era a seguinte, versículo número 17. A palavra que Deus disse foi, versículo 16 do capítulo 3 de 2 de Reis. A palavra foi a seguinte, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então, o povo estava num deserto, estava sem água, humanamente era impossível que viesse água ou que eles sobrevivessem. Mas diz a palavra que eles consultaram a Deus, consultaram o profeta, no meio de um deserto, no meio de uma dificuldade, no meio do desespero, eles consultaram a Deus. Eu quero falar para todas as pessoas que estão assistindo este programa, quem sabe você está num deserto financeiro, num deserto no casamento, num deserto na sua família, num deserto na sua saúde, você está atravessando um deserto e está num lugar onde você procura solução e você não está vendo como virá a solução, você está desesperado, não sabe o que fazer, não sabe como solucionar esse problema, não sabe como sair dessa situação. Eu quero dizer, para um pouquinho e consulta Deus, busca Deus, consulta um homem de Deus, ou seja, procura uma igreja, ouça a palavra, escuta a palavra que os homens e as mulheres de Deus têm para ministrar neste tempo. Procura a igreja, procura uma igreja perto de si. Vai escutar a palavra que o homem de Deus está a trazer para esse momento. Escuta Deus através dessa palavra. Sabe que quando Deus envia uma palavra, quando Deus diz, está dito. Quando Deus envia a palavra,
A palavra está falada, então eu creio. E então a palavra que o Senhor falou foi: fazei neste vale muitas covas, muitos poços. Eles estavam num lugar onde não tinham água. E o Senhor disse: pela fé, porque eu já vou agir, eu já vou operar, comecem a fazer poços. Os poços são lugares reservatórios de água, lugares para guardar água, lugares onde as pessoas procuram água. Agora imagine, num deserto que não havia água, eles consultam a Deus e a palavra que Deus diz para eles é: façam neste deserto várias covas, vários poços, porque este lugar se vai encher de água. Que tremendo é o nosso Deus. Sabe que Deus muitas vezes nos pede para nós fazermos coisas antes de nós recebermos um milagre. Isto é fé. A fé é aquela fé que nos leva a agir antes de ver um milagre acontecer. Agora imagine, o povo estava sem água, estava num deserto e ouviram uma palavra: façam covas, façam poços, porque aí vem muita água. E eles disseram: mas de onde é que vem? Do norte, do sul? Deus disse: não vereis vento, não vereis chuva, mas este lugar se vai encher de água. Eu quero dar esta palavra profética para pessoas que me estão assistindo a este programa e que estão ouvindo esta palavra. Eu quero falar especificamente para milagres financeiros. Você, irmão, irmã, que está num deserto financeiro, que não sabe como sair dessa situação, está desesperado, não sabe mais o que fazer, eu tenho uma palavra profética para dar para você. Faça covas, faça poços, prepare-se, porque de uma fonte inesperada, de um lugar que você menos espera, virá a provisão de Deus financeira para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E no versículo 20 do capítulo 3 de 2 de Reis diz que sucedeu pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Sabe que foi no momento, foi na hora que eles se levantaram e ofereceram a oferta de sacrifício que as águas começaram a descer na sua direção. É tempo do povo de Deus, é tempo dos filhos de Deus e das filhas de Deus a entenderem que se queremos milagres financeiros, temos que semear no reino, temos que semear na obra, temos que semear debaixo de uma palavra profética. E quando nós semeamos, quando nós sacrificamos, as águas da provisão de Deus virão para a nossa vida de um lugar, de uma fonte inesperada, de um lugar que nós nem nos demos conta. Mas de onde é que veio esta provisão? Assim será o milagre de provisão financeira que Deus vai trazer para a sua vida. Você crê? Eu creio. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu povo, os teus filhos e filhas, nós estamos crendo, estamos acreditando, Senhor, em milagres financeiros, Pai, para estes dias. E queremos, Pai, que antes que termine este ano, Senhor, os desertos dos seus filhos financeiros se vão encher de água. E declaro profeticamente, filho de Deus, filha de Deus, começa a fazer poços nesse deserto. Começa a abrir poços nesse deserto, porque o seu deserto se vai encher de água. A sua crise financeira se vai transformar num lugar, numa terra abençoada, numa situação onde você sairá próspero. Em nome de Jesus, declaro que o seu deserto se vai transformar num lugar cheio de água e cheio da prosperidade divina. E declaro: você não verá vento, você não verá chuva, você não verá de onde veio, mas declaro que a provisão divina, a provisão financeira que você precisa virá de uma fonte inesperada. De um lugar que você menos esperava, aí virá a sua provisão financeira para a sua vida, para a sua casa e família. E você olhará para o céu e dirá: que bom é o meu Deus. E o meu Deus ainda opera milagres hoje. Eu creio. Receba esse milagre na sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa.